Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre o radialista, com a gente Jones Leiber, da Rádio 98 FM, que está aqui conversando com a gente, contando um pouco da sua história, da sua trajetória no rádio, agradecendo a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Jones, no bloco passado eu falei que gostaria de ouvir a sua aventura na política, mas é justamente o contrário, né? Muitos radialistas aproveitam a superexposição do rádio para poder se aventurar na política, e você preferiu não experimentar isso. Por quê? Eu já fui chamado várias vezes, né, Marconi? A gente está no meio e a gente acaba tendo uma projeção que as pessoas falam, olha, você devia ser candidato, você devia, né? E eu até me sinto lisonjeado com isso, mas acho que eu estou aquém da missão, porque eu acho que a política é vocação, né? De você estar vocacionado a estar ali atendendo, ouvindo os contrapontos, isso é importante. Mas eu prefiro fazer isso através da provocação no sentido do rádio, de trazer as pessoas e fazer essa provocação nesse sentido. E acho que essa contribuição política, já trabalhei em várias campanhas, já cobrimos várias campanhas, eu acho que a forma de contribuir, inclusive para a política, não é necessariamente me postulando um cargo. E eu acho que é importante, né? Não é porque a política ou o político de forma pejorativa, não. Pelo contrário, a política é essencial na vida de todos nós. Nós devemos nos politizar o quanto mais. Nos politizar não quero dizer com isso que tem que seja A ou B, esquerda ou direita, não é isso, mas o que tem de bom nessa proposta, o que não tem nessa proposta, vamos dialogar para chegar a um consenso. Então, assim, essa participação política, a gente faz, inclusive, fazendo aqui o que a gente está conversando sobre a política, conversando com as pessoas que não estão necessariamente num cargo ou postulando um cargo, mas exercendo política no dia a dia, porque ela influencia todos nós. Acho que por isso também que não tenho a pretensão de candidatar a algum cargo, mas contribuir com o que eu posso, humildemente, na minha profissão. Dos radialistas com qual você trabalhou, com muitos, né, que você teve a oportunidade de trabalhar, em Diamantina, quem você considera o ícone do rádio? Marconi, eu acho que seria injusto a gente colocar uma pessoa como ícone. Eu falo pessoalmente como espelho, porque cada pessoa que cruzou o meu caminho, ou eu cruzei o caminho dela no rádio, deixou comigo um aprendizado. Cada um de nós aqui, da equipe da Rádio 98, dos outros colegas de outras emissoras com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, na Rádio Cultura também, inclusive, que foi o início da maioria de nós, né, dos profissionais, então, deixaram a sua marca na gente, porque a gente aprende com cada pessoa que a gente convive, e no rádio não deixou de ser assim. Aprendi muito com você, aprendi com o Pedro Leonardo, aprendi com outros colegas, mas para não deixar assim, a resposta sem a pergunta sem uma resposta, eu não diria o ícone, mas uma pessoa que foi relevante dentro desses profissionais, sem fazer juízo de valor, sem menosprezar os outros, eu acho que foi o Geraldo Mendes. Porque no primeiro teste de rádio que eu fiz, eu estava muito nervoso, extremamente nervoso. Comecei a ler, e eu que sempre li muito bem, comecei a ler o texto e errando coisas básicas, simplórias do texto, tal, o meu nervosismo naquele instante. E eu cheguei e falei, não vou desistir, não consigo, não. No meu primeiro teste de rádio. Ele falou assim, calma, já passei por isso, estou aqui à sua disposição. Quando ele falou isso, 30 segundos depois eu li o texto, acho que se eu pegasse o mesmo texto hoje, eu não conseguiria ler com tanta precisão como eu li daquela vez, de tanta calma que ele me passou. E talvez esse passo, né, aquele momento, essa fala dele foi crucial para que eu continuasse, talvez eu teria desistido. Então acho que eu destaco isso, mas agradecendo a todos com os quais eu convivi e convivo no rádio. Geraldo Mendes, que já não está entre nós, né? E você falando, eu lembrei da voz dele, que vozeirão, calma. Não condizia com o tamanho nem com a pessoa, a voz dele. E o bom humor, né, Marconi? Muito bem-humorado. Uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que sempre deixou sua marca. Quem teve a oportunidade de conhecer o Geraldo Mendes como pessoa, como profissional, acho que ele deixou uma marca na maioria das pessoas, uma marca positiva, eu digo, na maioria das pessoas, né, que Deus o tenha lá, né?
nos planos espirituais, no radinho lá, falando a outros ouvidos. Quem acompanhou a trajetória do rádio, desde lá do rádio AM, né? Acho que nós passamos por isso. Você tinha nos anos 80 ali um certo preconceito do AM com o FM, vice-versa, depois entenderam que era tudo rádio, né? O AM deixou de existir, mas os profissionais das rádios continuaram fazendo no FM o mesmo que o AM fazia. Aí você veio a internet, tem o preconceito de internet com broadcasting com a internet. É verdade. Como é que você avalia o profissional, o radialista do AM, FM, internet, até chegar nos tempos de hoje? O rádio, ele é resiliente, é como água, né? Passam-se as épocas e o rádio continua forte. Quando surgiu a televisão, as pessoas, agora o rádio acabou. Pelo contrário, ele se fortaleceu, porque o rádio está ali. Enquanto as pessoas estão ali na cozinha de casa, ele está na loja trabalhando, estão no seu carro, o rádio continua participando da vida dessas pessoas. O AM para o FM, acho que começou, e hoje do FM para a internet, tudo que é novo acaba gerando espécie na gente. A gente fica, peraí, o que é, né? Como que é? Até que a poeira vai se assentando, aquilo que é bom vai ficando, aquilo que não é vai sendo dissipado, mas sempre, no meu ponto de vista, sempre um agregando valor ao outro, né? O rádio, por exemplo, começou, o AM, né? Ao vivo, todo falado, depois teve a oportunidade dos tapes, de gravação, né, e ele foi evoluindo, aí de repente houve aquela dissociação para o FM, que ficou mais musical, aí depois, né, o AM era dos velhos, né, e o FM era dos jovens, hoje não existe isso mais, pelo contrário, pegou-se aquilo que o AM tem de bom, da comunicação, né, do conteúdo, trouxe para o FM sem necessariamente perder o entretenimento, né? E a internet também já vem para agregar, eu acho que vem muito isso, de convergir tudo para o mesmo, para aquilo que é o rádio, como valorização, como crescimento e como importância do rádio, que, creio eu, vai ficar aí por muitos e muitos e muitos anos ainda sendo extremamente relevante, apesar de algumas pessoas acharem, agora acabou. Não, pelo contrário, não imagino o tanto que o rádio é forte. E quando você falou, quer dizer, a internet hoje não faz nem cócega, levando em consideração o impacto que a televisão fez lá nos anos 60, anos 70, né? Quer dizer, o rádio era um móvel na sala, onde passou a ficar a televisão, e aí o transistor veio para salvar o rádio, que ele ia para todo canto. Com toda certeza. Olha, você tem uma ideia da importância do rádio. A gente estava acompanhando as eleições desse ano de 2022, sem fazer juízo de valor, só, né, para poder fazer uma análise. A Simone Tebet, por exemplo, estava com 1% nas pesquisas. Começou a propaganda no rádio, na televisão e o debate, o primeiro debate, que se não me engano, na Band, ela passou de 1 ponto para 4, 5 pontos. E depois desbancou o Ciro Gomes. E depois desbancou o Ciro Gomes. Quer dizer, com a internet que já vem aí, né, injetando informação, não estou nem entrando se é fake news ou não, mas injetando informação, só aconteceu a campanha aconteceu, né, em maior parte, sem menosprezar a internet, claro, né, só aconteceu quando veio para os broadcasting, né, rádio e televisão principalmente. Então só aí a gente tem um parâmetro da importância que o rádio tem, né, e que a televisão também tem na vida, no cotidiano das pessoas. A Diamantina hoje, quer dizer, nesse mercado, né, de comunicação, ela serve de modelo para o Vale do Jequitinhonha, né, até mesmo de concorrência, tem uma força muito grande. Se você pegar o número de rádios que existem em Diamantina, você não vai achar em lugar nenhum, você fomenta a concorrência, diversidade de opiniões. Como é que você vislumbra o radialista para os próximos 10, 20 anos em Diamantina? Acho que multifacetado, Marconi, principalmente. Porque da mesma forma que o operador de áudio hoje não existe mais no rádio, né? O próprio radialista, o próprio locutor, ele opera. Então, eu acho que o profissional de rádio, até a emissora também, nós temos que entender que o mundo está mudando e a gente tem que aproveitar a importância que o rádio tem, né, agregando esses valores. Então, o profissional, principalmente, tem que pensar em ser um profissional multifacetado, onde ele conheça, se não o todo, mas pelo menos a maioria
do que é o rádio por dentro. Porque muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte, olha, o locutor, o radialista, ele vai lá, faz 2, 3 horas de programa e vai embora para casa. E a gente sabe que não é assim. Que tem o departamento comercial, o departamento técnico, a integração, o jornalismo, né? Tudo ali envolvido para poder transformar aquilo em questões tecnológicas, né? Você está antenado com tudo que está acontecendo. Né? E principalmente a rádio, eu lembro, você já deve ter ouvido isso muitas vezes, todo mundo que trabalha em rádio já ouviu em algum momento, falou assim, você tem uma voz muito bonita, deveria trabalhar em rádio. Né? E hoje a gente sabe que a voz bonita ajuda, mas o que é relevante... muito pouco, né? Ajuda, mas é muito pouco. O que precisa, né, de falar com a técnica e tudo é importante, mas o conteúdo, o que se fala e como se comunica é o que é o mais importante, volto a afirmar. Eu acho que é muito isso, né? A projeção é de que o profissional de rádio ele entenda o rádio como um todo, não só na latinha, como a gente brinca, né, no microfone, mas como um todo, para que ele possa, para que ele se torne um profissional relevante, né, no meio. E multifacetado, como a gente espera e acho que vai ser no futuro. Jonas, a gente está em cima da hora, não poderíamos deixar passar esse dia sem a gente falar um pouquinho do radialista para prestar essa homenagem a todos os nossos colegas radialistas, né? Não tinha pessoa melhor para vir falar com a gente aqui no Painel Livre, né? Muito obrigado por atender o nosso convite. Parabéns a todos os radialistas, né? No seu nome aqui, eu quero parabenizar a todos. Obrigado, Marconi, em nome dos radialistas de Diamantina e da região também que nos assistem. Continue trabalhando e fazendo desse veículo um veículo cada vez mais forte, cada vez mais relevante. Nós temos uma importância muito grande e cada vez que a gente é testado, a gente sai mais fortalecido. Então, que venham outros testes para que a gente possa mostrar o quanto o rádio ainda é relevante. E parabéns a todos os radialistas, a você também, Marconi, o Pedro, que está aqui nos bastidores também, em nome de todos os radialistas que passaram pelas nossas vidas. Jones Leiber, né, uma referência no rádio em toda a região, para falar sobre o Dia do Radialista, para fazer essa homenagem ao radialista. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.